Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. As frutas lideram a lista de alimentos que podem espantar o estresse, controlar o nervosismo e aumentar o bom humor. Nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou cerca de 49%. Um cachorro português de 30 anos é considerado o mais velho de todos os tempos pelo Guinness Book. Quem quiser espantar o mau humor deve saber que existem alimentos que podem ajudar muito nos momentos de estresse. Eles ajudam a controlar o nervosismo e aumentar o bom humor. Elementos essenciais para deixar a vida mais leve. A lista é repleta de várias opções deliciosas que variam de frutas a frutos do mar. Olha só. As frutas lideram a relação destes alimentos. A banana, por exemplo, contém substâncias que influenciam o humor, os carboidratos que estimulam a produção de serotonina e a vitamina B6, que garante mais energia. Mas as frutas mais eficazes contra o estresse são as cítricas, ricas em vitamina C, como a laranja. Além de prevenirem o cansaço e combater o estresse, elas também fortalecem o sistema imunológico. As verduras também são fundamentais, principalmente as verduras escuras, como o espinafre, que são ricos em magnésio e, por essa razão, combatem as oscilações de humor e estimulam a produção de serotonina, tranquilizando o sistema nervoso central. O chocolate, um dos alimentos mais queridos pelos brasileiros, também não fica de fora dessa lista. Ele contém substâncias que tranquilizam o sistema nervoso e aumentam a produção de endorfina e dopamina, neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento. As castanhas, nozes e amêndoas também marcam presença nessa lista. Elas são ricas em selênio, importante antioxidante que ajuda no relaxamento nervoso. O ovo, outro alimento muito comum na mesa dos brasileiros, também pode fazer o papel de diminuir o estresse. Isso porque ele tem uma composição de vitaminas do complexo B, importantes para o processo de memória. Os produtos lácteos também foram classificados como bom para ajudar na diminuição do estresse. Eles contêm triptofano, responsável pela produção de hormônios que produzem um efeito relaxante de bem-estar. Outro alimento que produz altas doses de triptofano é a farinha de aveia. Por esse fato, o alimento também é conhecido como um auxiliar contra o estresse. O último alimento dessa relação são os frutos do mar, alimentos que contêm grandes fontes minerais importantes para a atividade cerebral, como selênio. Esse tipo de alimento é considerado um grande aliado na luta contra o cansaço e a ansiedade. Pela primeira vez na história, cientistas de Singapura regeneraram células do rim e recuperaram a função do órgão a partir de uma terapia que bloqueia uma proteína prejudicial ao seu funcionamento. Vamos ver. Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com doenças renais e insuficiência renal. Atualmente, a única opção de tratamento efetiva para a insuficiência renal é o transplante de rim, que precisa de um doador compatível e, mesmo assim, há a possibilidade de efeitos colaterais graves, como rejeição do órgão transplantado. Já a insuficiência renal, que tem como único tratamento disponível a diálise ou transplante renal, era a principal preocupação dos cientistas, pois exige um longo período e costuma ser bastante caro. Mas agora, utilizando células-tronco pluripotentes induzidas para reprogramar as células do rim de um roedor, e transplantando de volta para o animal, os cientistas descobriram que elas se desenvolveram em estruturas semelhantes aos néfrons, as unidades funcionais do rim, e foram capazes de filtrar o sangue e equilibrar os níveis de líquidos e minerais no corpo. O estudo, publicado na revista científica Nature, ainda mostrou que as células também apontaram sinais de regeneração e reparo das células danificadas existentes no rim dos ratos.
Ainda há muito trabalho a ser feito, mas este é um grande passo para a medicina regenerativa e pode levar a novos tratamentos para doenças renais crônicas. O Brasil bateu recorde no país na geração de energia solar fotovoltaica. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país atingiu a marca de 6.044 megawatts de geração instantânea, o patamar mais elevado atingido pelo Sistema Interligado Nacional. O volume gerado representa 7,8% da demanda do Sistema Interligado Nacional. Em dezembro, a fonte solar representava cerca de 3,6% do total da energia gerada, 6,6 gigawatts. A projeção para dezembro de 2026 é que chegue a 6,7%, um total de 13,9 gigawatts. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva cogita retomar o horário de verão diante dos pedidos de setores econômicos como o hoteleiro e o alimentício, que costumam lucrar mais com a extensão do período da manhã. Além disso, especialistas em segurança pública dizem que o horário de verão também costuma diminuir os índices de criminalidade em grandes centros urbanos, já que o horário de fim de expediente ocorre ainda à luz do dia, o que intimidaria a atuação de grupos criminosos. A decisão sobre a volta do horário de verão, no entanto, só deve ser tomada no segundo semestre deste ano. Uma pesquisa divulgada por uma agência de empregos mostra que pessoas que falam inglês fluente possuem salários consideravelmente maiores do que aqueles que não dominam o idioma. Mas o Brasil é um dos países com um dos mais baixos níveis de fluência em língua inglesa no mundo. Você fala inglês? Não falo, porém eu entendo pouco a escrita. Não. Falo, hoje eu falo. Falo. Não falo. Não. Nem todo mundo sabe falar inglês. Mas muitas empresas estão exigindo cada vez mais isso no currículo de seus funcionários. Uma língua que domina os negócios e facilita a comunicação entre países, mas que muita gente ainda tem dificuldade de aprender. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizou uma pesquisa. Os dados foram coletados com mais de 160 mil pessoas, entre pais, alunos e professores. Quando questionados sobre quais as dificuldades, 50% responderam que a falta de exposição à língua pode ser determinante. Além disso, existem dois pilares importantíssimos: o apoio familiar e a tecnologia. E os métodos também podem ser fatores determinantes. Mesmo assim, existem muitas escolas de idiomas com formas diferentes e criativas para ajudar no aprendizado à língua. E caso você não tenha como investir nisso no momento, o professor dá algumas dicas. Você deve colocar, primeiro de tudo, a configuração do seu celular, do seu e-mail em língua inglesa. Por quê? Você já está acostumado com aqueles símbolos, com aquelas caixinhas aonde clicar, e aí você vai, consequentemente, aprendendo, né? Outra forma também que você pode usar para extrapolar essa barreira da fluência é arriscar a leitura em inglês. Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele está preparado com as regras gramaticais, seja qual língua. Mesmo seguindo essas dicas, quando puder investir, tem que ser prioridade. Afinal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Cato, feita há cerca de um ano, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, a Cato realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter até 38% de aumento. O fato de você aprender uma segunda língua, né? E é por isso que as empresas procuram também esses profissionais. Não é só porque falam o idioma, mas é porque a pessoa que se dispõe a aprender um idioma, em qualquer idade, né? Ela está disposta a se adaptar, ela está disposta a evoluir, e significa que a pessoa também tem uma grande capacidade de concentração e de organização. Mas a dúvida é:
Com qual idade posso começar a aprender uma segunda língua? A criança, ela deve começar muito cedo, sim, quanto mais cedo melhor, porque as crianças, elas aprendem de forma diferente. Elas não precisam ter uma explicação de regras, elas precisam apenas estar expostas, estar envolvidas com uma segunda língua, né? Então, a gente diz que quanto mais cedo, melhor. Lógico que aí também a família deve participar. Sabendo de tudo isso, muita gente que não sabe falar inglês, mas quer aprender, vai correr atrás. Sim, futuramente sim. Tem que procurar. Então, acho que é muito importante. As pessoas com que eu tenho contato mais jovens, eu tento falar, você precisa estudar inglês, não adianta só fazer faculdade. Eu acho que o inglês tem um peso muito grande, a concorrência é muito pesada, então eu acho que é muito importante. Todo mundo tem que estudar inglês. O tempo passa e os bandidos seguem inventando novas formas de darem golpes na população. Entre os mais famosos, ultimamente, estão os que envolvem o Pix e até falsidade ideológica. Com as facilidades da tecnologia, novas dificuldades surgem para lidar com as contas financeiras e os golpistas se aproveitam dessa situação, usando informações resguardadas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente. O novo golpe do Pix utiliza da fragilidade da população. Os bandidos, então, fingem ser funcionários das instituições financeiras, conquistam a confiança da vítima e pedem transferências e depósitos. De maneira bem instruída, os bandidos indicam o que a pessoa deve fazer e o direcionam ao golpe. Os pedidos são para a realização de transferências, geralmente de altos valores. Outro tipo de traquinagem dos falsos atendentes é pedir para que a pessoa baixe um outro aplicativo do banco para corrigir as tentativas de extorsão em sua conta. Desde quando o Pix foi instaurado, em novembro de 2020, a ferramenta provocou um aumento imenso nas tentativas de golpes. A Febraban afirma que os bancos investem constantemente e de maneira massiva em campanhas e ações de conscientização em seus canais de comunicação com os clientes para orientar a população a se prevenir de fraudes. Mas isso depende da boa orientação do público para que as fraudes caiam. Um morador do Distrito Federal fatura mais de 20 milhões de reais por ano com a confecção de bolos caseiros. Nos últimos 15 anos, ele viu que a receita deu certo. Suas vendas saltaram de apenas 15 bolos para nada menos do que 4 mil por dia. Flávio Cavalcante é apaixonado pelo universo da panificação desde criança, mas a história de sucesso do intitulado Homem do Bolo começou em 2007, quando ele deixou a Paraíba ao lado de sua mulher e de sua filha para tentar a vida em Brasília, onde teve a brilhante ideia de abrir sua primeira loja de bolos caseiros. De início, Flávio vendia seus bolos na feira de Sobradinho, no Distrito Federal. Na época, ele vendia entre 10 e 15 bolos por dia. 15 anos depois, a produção disparou e já são cerca de 4 mil bolos produzidos diariamente, o que rende a Flávio uma oferta mensal de aproximadamente 100 mil bolos feitos de forma artesanal, em mais de 40 sabores. Atualmente, a principal loja de Flávio em Brasília mantém a administração familiar e conta com 70 funcionários. Além da loja no Distrito Federal, ele já inaugurou outras 2 unidades no estado de São Paulo e tem o desejo de expandir ainda mais o seu negócio. Ele só descarta o modelo de franquia. O carro-chefe da casa é um delicioso bolo de mandioca com catupiry e goiabada, feito sem adição de trigo. Além do principal produto, o tradicional bolo de cenoura com cobertura de chocolate já é entre os mais solicitados pelos clientes. E 2 irmãos indígenas também decidiram empreender. Mesmo sem curso, eles aprenderam a cortar cabelos e estão fazendo sucesso na Aldemia Marçal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ver.
Há 2 meses, os irmãos Arilson e Manassés montaram esta barbearia na aldeia Marçal de Souza, em Campo Grande. O Arilson tem 26 anos e começou a cortar cabelo aos 14, sem dominar muito as técnicas. Eu comecei cortando por cortar, né? Sempre gostei de cortar, mas eu cortava só o social, que é o 2 do lado, tesoura em cima. Até que um dia eu fui cortar o cabelo do cacique aqui da comunidade indígena, o Josias. Aí ele perguntou para mim se eu não queria aprender, aprimorar, querer se profissionalizar na área. Aí eu topei, até que eu conheci o David, né? Que é também da barbearia A Banca. E o cacique apresentou ele pra gente, né? Que ele já veio aqui uma vez na comunidade fazer uma ação social. Ele apresentou pra gente, começou a ensinar as técnicas de cortar cabelo, degradê, que a gente não sabia. Aí a gente começou a gostar mesmo. Aí pensei em abrir um aqui na comunidade. Falei, não, tem que ter uma na comunidade. Aí resolvemos abrir aqui a barbearia. Inspirado pelo irmão, Manassés, de 20 anos, decidiu aprender a profissão. Começou tudo ele cortando meu cabelo lá no quintal da casa da minha mãe, né? Aí eu perguntei para ele se ele poderia me ensinar, porque eu queria aprender também a cortar cabelo. Aí como ele não tinha maquininha, ele falou para mim arrumar uma maquininha. Aí tem a avó da minha mulher, que ela tinha uma maquininha já, que ela já tinha faz tempo já. Era de fio, uma amarela. Aí eu fui lá, ela emprestou a maquininha para mim. Aí eu chegava do serviço, 4 horas, já chegava, vinha aí para minha mãe, ou até mesmo no final de semana, que dava mais tempo, né? Aí eu cortava com ela, com aquela maquininha. Sem recursos, os jovens empreendedores montaram a barbearia no fundo da casa da mãe. A primeira cadeira foi esta. Os tijolos servem de apoio para deixá-la mais alta. O estabelecimento não tem portas e, aos poucos, os jovens vão conquistando os materiais para trabalhar no salão. Alguns foram comprados, outros eles ganharam. O dinheiro que nós tudo estamos pegando aqui da barbearia, nós tudo investindo. Tipo assim, nós não tinha máquina, nós foi lá com o dinheiro, né, que nós juntou. Nós compramos uma máquina de acabamento, compramos um negócio para limpar a pele, compra navalha, compra tesoura, e assim vai indo. Esse negócio que nós não tem, nós vai tudo comprando com o dinheiro da barbearia que nós estamos conquistando agora. Com carisma, dedicação e talento, os jovens vêm conquistando a atenção dos clientes. Sempre os meninos convidavam, né? E tipo, a gente não vinha, né? Porque a gente ainda tinha um receio. Mas aí, uma certa feita, eu fui cortar numa barbearia aqui próxima e eles acabaram fazendo estrago aí. Aí eu tive que consertar, né? Aí eu mandei mensagem pro Manassés, isso já era umas 9 da noite. Aí ele deu um jeito aqui, a gente veio, não tinha lâmpada, aí ele improvisou uma luz e cortou, consertou e agora só corta aqui também. Por um mês, os irmãos vão atender a domicílio. A barbearia será fechada para reforma. A ideia é ampliar o espaço e realizar melhorias que proporcionarão mais conforto aos clientes. Teve uma repercussão grande, já ganhamos as cadeiras, certo? Uma cadeira mais adequada, ganhamos piso, ganhamos uma porta blindex também. Graças a Deus, Deus está abençoando, estamos aí evoluindo, certo? Querendo comprar mais coisa, não só também ganhar, abençoar as outras pessoas também, assim que estiver pronto, continuar fazendo ação social e não parar. Cientistas norte-americanos descobriram mais 12 luas no planeta Júpiter. Agora, o gigante gasoso tem oficialmente 92 luas e se tornou o planeta do Sistema Solar com a maior quantidade de satélites naturais. As novas luas, que possuem entre 1 e 3 quilômetros de diâmetro, foram descobertas após um longo período de observação, entre os 2 últimos anos, em telescópios localizados no Havaí e no Chile. No mês de abril, uma sonda espacial será enviada para Júpiter pela Agência Espacial Europeia para estudar o planeta e algumas de suas luas maiores. A NASA planeja lançar a missão chamada de Europa Clipper para estudar a lua Europa de Júpiter no ano que vem. O interesse da agência espacial na missão se deve ao fato da chamada lua Europa possivelmente abrigar um oceano sob sua crosta congelada.
Em um futuro próximo, os cientistas esperam ter imagens dessas luas para poder determinar suas origens. Os satélites naturais recém-descobertos de Júpiter ainda não foram nomeados. De acordo com cientistas, apenas metade deles é grande o suficiente para merecer o título. Agora, Júpiter é o planeta do Sistema Solar com a maior quantidade de satélites naturais, posto que anteriormente pertencia a Saturno, com 83 luas. Os dois planetas estão repletos de luas pequenas, que, segundo os cientistas, são fragmentos de luas maiores que colidem entre si ou com cometas e asteroides. O mesmo ocorre com Urano, que tem 27 luas confirmadas, e Netuno, com 14. Mas esses planetas estão tão distantes que a observação é uma tarefa difícil. Marte tem 2 luas e a Terra apenas uma. Já Vênus e Mercúrio não possuem nenhuma lua. Um estudo apontou a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais, ainda que sejam teoricamente mais precavidos, apaixonados por adrenalina com QI elevado, dizem saber como fugir dos riscos. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor doutor Fabiano de Abreu Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. 30 indivíduos foram necessários. Eu também trabalho com esporte, a gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho. Estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base em exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, altura e outros fatores. O Homem-Pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu via aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive pode se tornar um vício. Então tem pessoas que praticam esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes os esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micaele Sol, a Mica, 6 vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com 8 anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam e eu passei com minha infância indo no bug com minha avó, dirigindo, fazendo downwind com meu pai, olhando, e sempre pedia para eles, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de 1 semana ou 2 semanas eu já estava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então tudo veio para mim muito fácil. E minha mãe sempre fala para mim que eu tenho esse talento natural, eu acho que eu falo assim, se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mica tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar, e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase, com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite
e você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da Mika, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção no cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne, por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência. Não temendo o que pode acontecer por não pensar, não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. Ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. Com pouca mão de obra, o Japão vai contar em breve com robôs que vão realizar atividades de entrega. Idealizadores apostam no visual humilde e encantador dos simpáticos robozinhos para ganhar o público. Com licença, passando. É o que diz um simpático robô de 4 rodas ao desviar de pedestres em uma calçada nos arredores de Tóquio durante um teste. No Japão, este pequeno robô vai iniciar em poucos meses uma vida profissional como entregador, um alívio para muitas empresas que sofrem com a falta de mão de obra. Uma lei de trânsito que autoriza a circulação destas máquinas entra em vigor no país em abril. As regulamentações estabelecem uma velocidade máxima de 6 km por hora, de modo que as chances de ferimentos em uma colisão são relativamente baixas. Criadores e consumidores estão confiantes de que os robôs vão ajudar no fornecimento de bens e de serviços nas grandes metrópoles, mas principalmente em áreas rurais pouco povoadas. Eu acho que isso vai tornar a nossa vida mais fácil, porque há problema de falta de mão de obra. Quanto mais comum esse tipo de serviço se tornar, mais conveniência nós teremos. Com um aspecto humilde e encantador para inspirar confiança, os simpáticos robozinhos The Little podem até lacrimejar se um pedestre bloquear o caminho. Eles serão monitorados por controle remoto e pessoas poderão intervir se necessário. Nossos robôs podem facilmente se desviar de obstáculos, reconhecer as luzes de trânsito e tomar outras decisões de forma autônoma. Muitos robôs mundo afora são controlados remotamente. Já os nossos são autônomos e os operadores apenas vão monitorá-los. A população japonesa é uma das mais velhas do mundo e cerca de 30% das pessoas têm mais de 65 anos. Diante desse cenário, o presidente da empresa ZMP, idealizadora do projeto, espera ver robôs por toda a parte no Japão. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com pesquisa divulgada pela DataSUS, no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após essa idade aumentou cerca de 49%. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com pesquisa divulgada pelo DataSUS no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou cerca de 49%. Já na faixa etária de 30 e 39 anos, o aumento foi de 61,4%. O adiamento da maternidade é uma tendência que vem se destacando em todo o mundo, com os avanços da medicina e as técnicas de fertilização. A gestação tardia torna-se agora uma opção. As mulheres deixam de ver a gravidez como uma obrigação e podem postergar a decisão até decidirem qual é o melhor momento em suas vidas para se tornarem mães.
Mas é importante lembrar que com a idade, alguns fatores se tornam de risco e por isso o ideal é conversar com o médico ginecologista, fazer acompanhamento e solicitar exames para constatar a situação física. A gente percebe que hoje a mulher primeiro vai em busca da realização profissional e depois ela vai pensar na maternidade. Porém, infelizmente, isso pode trazer consequências para a gestação e também para a chance dessa gestação acontecer. Então é importante que ela se conscientize que após os 35 anos a chance de uma gravidez espontânea diminui bastante. Após os 40, a chance é em torno de 5% por ciclo menstrual e aos 35, 20% a 15% por ciclo menstrual. E até nos casos de tratamento de fertilização assistida, a chance de sucesso também é muito menor com a mulher com mais de 35, em torno dos 40 anos de idade. A gestação em uma mulher com mais de 40 anos é sempre considerada de risco, pois existe a possibilidade de ser mais propensa a doenças pré-existentes. A partir dessa idade, a gente percebe um aumento considerável de riscos para essa gestação. Então, existe o risco da pré-eclâmpsia, toxemias gravídicas, risco do parto prematuro, risco da obesidade, da diabetes gestacional. Então, nesse momento, assim, é uma gravidez extremamente mais delicada, que a gente precisa ter um cuidado especial, sim, né, para tentar minimizar esses riscos. Além disso, é muito importante que ela saiba que após os 40 anos, a chance, por exemplo, de uma síndrome genética aumenta bastante. No caso da síndrome de Down, cada 100 mulheres que engravidam após os 40, uma pode ter a síndrome de Down. Para Luciana, primeiro veio a surpresa em saber que estava grávida depois dos 40 e logo veio aquele momento de mudança de hábitos. Veio uma surpresa maravilhosa, mas foi uma surpresa. Não teve planejamento algum, porque eu já tinha um diagnóstico médico de que dificilmente eu engravidaria sem um tratamento. Então, já desde os 40 anos, eu estou com 42. Nessa gravidez, assim, eu tive um início de diabetes gestacional. Então, tive que fazer o corte de açúcar e carboidrato bem rigoroso para poder não entrar na insulina, né, conforme indicação médica. Então, eu tive que fazer esse controle e eu acabei emagrecendo bastante durante a gravidez. O que poderia ser um desafio em uma gestação aos 42 anos, já com 2 filhos em idades de pré-adolescência, foi, na verdade, uma transição tranquila e de muita cumplicidade. A maturidade também contou muito nesse momento. Agora eu me sinto mais madura, eu acho que estou mais paciente, sabe, do que das outras vezes, né? As outras vezes eu tive um com 27, outro com 29, e era mais imatura, mais inexperiente, então agora eu acho que eu tenho mais paciência com ele do que eu tinha anteriormente. E está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu tenho eles dois que já me ajudam, são grandes e me ajudam em tudo com ele. E apesar dos desafios, dos riscos, há também o lado positivo, que faz com que Luciana encoraje aquelas que querem engravidar após os 40. Tenho, assim, mais paciência, eu tenho mais conhecimento hoje do que na época eu tinha, né? A gente hoje tem mais acesso à informação, então, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu indico para qualquer mulher aí que queira ser mamãe novamente. Cientistas descobriram que orcas fêmeas necessitam fazer um sacrifício durante toda a sua vida para cuidar de seus filhos machos, mesmo que isso signifique perigo para a saúde e integridade delas. As mães orcas realizam sacrifícios pelos seus filhos desde o nascimento. E diferente de outras espécies, quando o filho envelhece, os sacrifícios não mudam. Elas fazem praticamente tudo pelos seus eternos bebês, desde caçar até proteger de possíveis predadores. Para conseguir notar essa relação entre mãe e filho, 73 orcas foram monitoradas desde o ano de 1976 nas águas próximas ao estado norte-americano de Washington. Os grupos monitorados possuíam machos e fêmeas, mas são os filhotes machos que formam as ligações sociais mais fortes, pois são mais prováveis de seguir suas mães a vida toda. Os filhotes fêmea, por exemplo, são expulsas do sistema de divisão de presas pelas mães entre 6 e 10 anos de idade. Os pesquisadores apontam que ajudar as fêmeas seria mais difícil para as orcas do que ajudar os machos a caçar e comer,
já que novos filhotes das fêmeas estariam no mesmo grupo da orca-mãe. Esse relacionamento entre mãe e filho pode afetar as futuras chances da matriarca de reprodução. Mas isso não parece incomodar as orcas, que com todo amor e cuidado seguem mimando seus filhos machos. E olha só, os pets do Rio de Janeiro têm motivos de sobra para comemorar. Foi inaugurada uma academia pública feita especialmente para cachorros cariocas no Parcão da Lagoa. Vamos ver. No local, os cachorros poderão fazer treinos de agilidade através de exercícios em pequenos circuitos, com cones, túneis e outros obstáculos, além de terem a oportunidade de passar em consulta com veterinários. O principal objetivo da medida é garantir a saúde e a qualidade de vida para os cães, principalmente os de raça, que exigem um alto gasto de energia. Para poder realizar as atividades, o cachorro deve passar por uma avaliação física, para que os profissionais consigam saber de sua idade e estado de saúde. Depois desse momento, começam as aulas, que duram em torno de meia hora e são montadas para cada animal com uma etapa, conforme a avaliação do adestrador. Para passar de fase, o animal tem que provar que evoluiu no treinamento. O nível mais elevado de treinamento é a 5ª etapa, na qual o cão consegue passar por todos os circuitos com facilidade. Essa é a primeira academia pública do país feita com exclusividade para os cachorros. Em breve, novas unidades devem ser instaladas na Ilha do Governador e em Madureira, 2 bairros da Zona Norte, e também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Todas essas medidas fazem parte do chamado Verão Animal 2023, que tem relação com um pacote de projetos de conscientização sobre as vidas animais da cidade. E olha só essa história. Bobby, um cão de 30 anos de idade, foi reconhecido como o cachorro mais velho do mundo e foi certificado pelo Guinness World Records no início de fevereiro. Vamos descobrir agora qual o segredo dele para viver tanto tempo. Olhando assim, nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobby nasceu com mais 13 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram. E o Bobby foi o único que ficou. E lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo. Os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18. Tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote. Mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto. Mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família, uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dão. Benny! E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!